Fala galera, beleza? Eu sou o Ujne e você está no Bora Mundo e nós vamos a mais uma aula de psicologia. Hoje nós vamos falar sobre vínculo familiar, tá? Estamos falando sobre vínculo familiar e é o seguinte. Cadê? O livro que eu estou usando é o Psicologias, tá? Livro top, o link tá aqui na descrição. Vou indicar mais um outro livro de psicologia top para vocês também. Então vem comigo, a gente vai continuar uma playlist. Hoje nós vamos falar sobre vínculos familiares, tá certo? Afinal de contas, como é que vai se estabelecer esses vínculos, tá? Então vem comigo. O primeiro ponto é sobre os aspectos do vínculo. Então o vínculo ele vai acontecer em algumas situações. Ele vai acontecer em algumas estruturas. Quais são as estruturas onde o vínculo familiar vai acontecer, ele vai se construir? Tá? A primeira estrutura é o vínculo biológico, vai se estabelecer na dinâmica biológica, tá? Então, biologicamente vai existir um tipo de vínculo, tá? Por exemplo, aqueles filhos que são filhos de uma família genitora, a família que gerou biologicamente aquele filho, tá? Então, a mãe que deu à luz, né? Biologicamente aquele filho. Aquele pai que foi o pai biológico do filho. Então, quer dizer, essa dinâmica onde o corpo físico vai levar traços a um outro indivíduo, né? Vai criar uma dinâmica, um vínculo biológico. Por quê? Porque características minhas biológicas vão passar para o outro, tá? Então, automaticamente, nós já temos algum tipo de vínculo, tá? Isso é importante porque esses vínculos podem influenciar. A gente já sabe que a genética vai ajudar, certo? Eu não estou com um livro aqui para mostrar para vocês. O livro do desenvolvimento humano, vai estar o link aqui na descrição, vai mostrar sobre essa questão, sobre o que é passado para o outro geneticamente. Então, existe um vínculo genético, os traços físicos, né? Muito da estrutura mental também, uma série de características vão passar para o outro indivíduo. Isso é um tipo, né, de vínculo familiar, tá? Outra estrutura é o vínculo familiar que vai acontecer dentro da dinâmica social. Aqui é interessante porque, diferente do vínculo biológico, o vínculo social ele pode acontecer de várias formas e se tratando de família, aí não necessariamente precisa ser a família geradora biologicamente. Então, aqui no Brasil tem muito crianças que são cuidadas e são criadas por outros grupos que vão se caracterizar como a família, que vão fazer esse papel da família, mas não são a família genitora. Eles não são a família genitora que gerou biologicamente aquela criança, certo? Então, esse grupo social que vai fazer, ou que tem que fazer o papel dessa família, tá? E a gente já falou o papel importante da família para o desenvolvimento do indivíduo. A gente vai falar mais um pouquinho disso aqui. Esse grupo com essa dinâmica social vai acabar estabelecendo um vínculo, tá? Um vínculo muito forte, que dentro desse vínculo vão ter várias questões aí. Então é uma outra forma de estabelecer vínculo, de uma dinâmica social. Então a gente já tem dentro da dinâmica biológica, tá certo? Do aspecto biológico, a construção de vínculo, as relações, né, de vínculo. A gente tem agora o social e nós vamos ter também o afetivo, né? O aspecto afetivo. Então, dentro da dinâmica afetiva, que é a forma onde nós vamos nos relacionar, nessas formas vai se construir vínculos também. E aí entra o outro detalhe, tanto positivo quanto negativo. A grande tendência é que tenha um pouco dos dois, tá bom? Então existe esse vínculo afetivo aqui, e esse vínculo afetivo dentro da família é praticamente o acolhimento, né? Então vai acontecer da parte da família um acolhimento, e nesse acolhimento é que nasce o vínculo, né? Afinal de contas, quando a criança nasce, a família vai fazer um papel de acolhimento, vai receber essa criança, vai desenvolver essa criança e vai começar a exercer o papel de família para essa criança. E nisso já começa a estabelecer então os vínculos dentro da onde? Dentro da dinâmica dos afetos, tá? Então, beleza. Já temos os três aspectos aí da onde vai se construir os vínculos. Isso é muito importante, tá?
biológico, social e afetivo. E aqui tem uma ideia importante, ó. É condição para o desenvolvimento global da criança. Esses 3 pontos que eu falei aqui, o que ele é, essa estrutura? Ela é uma condição, olha só, para o desenvolvimento global da criança. Para a criança se desenvolver de forma global, o que é uma criança se desenvolver de forma global? De forma inteira, de forma completa. Para a criança se desenvolver assim, ela precisa estabelecer os vínculos familiares nessas 3 estruturas, certo? Isso é extremamente importante. Vou dar um exemplo para vocês aqui dar uma pensada. Por exemplo, as instituições dos serviços, né, do Estado, do governo e tal, prefeitura, né, onde tem serviços como casas de passagem, albergues, abrigos, né? Essas instituições, Casa-Lar, por exemplo, que acolhem indivíduos, né? Como, por exemplo, casa de passagem e programas, vou dar um exemplo, programas que atendem o público de 0 a 17 anos e 11 meses. Quem são essas crianças que estão lá dentro? São crianças que por algum motivo foi para lá dentro, e o motivo principal é que a estrutura familiar não estava preparada, não estava dando conta de desenvolver essa criança, certo? De maneira global, de maneira completa. Então, esses vínculos que a gente falou aqui, eles vão gerar capacidade, tá? De desenvolvimento positivo dessa criança, certo? Quando eles falham, esse vínculo positivo dentro dessas 3 estruturas, quando eles falham, começa a se passar uma situação onde você não dá conta de cuidar da criança, e essa criança começa a passar por questões muito ruins, muito negativas, que afetam o seu desenvolvimento, tá? Então, quer dizer, essas condições acontecendo, elas são, na verdade, necessárias para o desenvolvimento completo da criança, certo? Primeiro ponto. E aí tem uma frase interessantíssima no livro que diz assim, ó: não há possibilidade de sobrevivência física e psíquica no desamor. Quando a gente estabelece esses vínculos nesses 3 campos que eu falei para vocês aqui, o que vai acontecer? Nós estamos construindo uma ideia de cuidado, e essa ideia completa de cuidado é uma ideia de amor, né? De traçar uma dinâmica de amor para com aquela criança, para com aquele outro, certo? Então, no desamor, na falta desses cuidados, na falta desse estabelecimento positivo desses vínculos, o que vai acontecer? Não existe possibilidade dessa criança sobreviver, dela se desenvolver. Ela não consegue se desenvolver, ela não consegue se estruturar, ela não consegue sobreviver no desamor, certo? Isso é muito importante para você entender a necessidade do estabelecimento de vínculos dessas 3 áreas. Tanto é que quando vão ser estabelecidos vínculos com crianças que dentro da dinâmica na relação com a família rachou, né, as relações. Então, eles não conseguem mais lidar um com o outro. A primeira coisa a ser trabalhada é formas de restabelecer vínculos, reconstruir vínculos. Por quê? Porque reconstruindo os vínculos, você vai começar a mexer nesses 3 aspectos. Você vai começar a dar qualidade nesses vínculos familiares. Mudando a qualidade para uma qualidade positiva, você consegue então partir para um outro ponto, que é preparar e dar ferramentas melhores para essa família e para esse indivíduo, para essa criança, para que eles comecem a se relacionar e construir uma outra forma de vínculo, um vínculo positivo. Então, o vínculo é a primeira coisa que vai ser mexida, certo? Bom, doenças físicas e mentais são denúncias claras do quê? De negligência e de maus tratos. Bom, se existe então a possibilidade, né, da família construir esses vínculos de forma positiva, ele vai dar a possibilidade do desenvolvimento da criança. Isso vai se manifestar de forma positiva, como por exemplo,
as crianças que vão se apresentar fisicamente saudáveis, né? O que vai acontecer? O desenvolvimento bom da fala, né? De todos os aspectos do desenvolvimento da criança, da mesma forma, quando ela mostra o quê? Doenças físicas e mentais, ao sondar isso, pode-se chegar na conclusão que existe um mau desempenho no papel da família em desenvolver essa criança, certo? Então, o corpo, as condições ruins e negativas físicas dessa criança e mentais podem denunciar isso. O quanto que ela era maltratada, né? Destratada. O quanto essa família não conseguia executar ou exercer esse papel de cuidado, de desenvolvimento dessa criança. O próprio corpo e a psique da criança vai ser afetada e eles vão se manifestar. Isso vai denunciar a situação em que ela se encontrava. Então isso aqui é muito interessante para a gente entender como é que a psique, o psicológico, né, das relações, eles se manifestam de forma exterior, né? E de como é que eles vão reconstruindo. Imagina só, no desamor, na falta da construção de vínculos, na falta de construir condições, então a gente vai ser afetado por aquilo que é negativo, aquilo que é ruim, psíquica e fisicamente. Então você vê, por exemplo, tipos de físicos que automaticamente denunciam a forma em que aquela criança foi acolhida naquela família. Talvez sofreu opressão. Por exemplo, uma mãe que está com uma gravidez muito ruim de qualidade, usuária de drogas, por exemplo, e uma série de outras coisas, vai dar à luz, geralmente, a uma criança fisicamente diferente, tá certo? Com uma série de restrições de saúde, por exemplo. Então, quer dizer, isso passa para o outro. E fisicamente e psicamente, a criança vai manifestar esses maus tratos e negligência. Certo? Isso aqui é muito importante. Um outro significativo. Chegamos então na parte importante. Por quê? Porque então, se esses vínculos se estabelecem, o que eles são? Na final de contas, o que são esses vínculos? O que eles de fato eles representam, né? O que vai acontecer na construção dos vínculos é que a construção de vínculos vai dando significado aos envolvidos, né? Eu, no meu papel de pai, o meu filho vai olhar para mim e eu sou um outro significante, né? Eu tenho um significado. Eu vou significar algo para aquela criança. Aquela criança vai construir um significado sobre mim. Ela vai me entender de alguma forma. E aí, com o meu papel, ela vai entendendo que eu sou o pai. E na fala de falar, esse é o pai, chama o pai, olha o pai vindo, fica no colo do pai, vai brincar com o pai, olha, vem aqui com o pai brincar, escuta o pai. Ela vai associar que o pai, ele é o detentor dessas dinâmicas. Ele é o detentor dessa relação. Então ela vai assimilar que o pai é que faz essas coisas. O que é isso? É dar significado ao outro. A criança vai dar significado ao outro, tá certo? Por isso que o ponto é um outro significativo, né? As pessoas, elas têm um conteúdo, um significado, né? Elas são alguma coisa, servem para alguma coisa. Isso é o significado que ela vai ter na vida um do outro, né? Essas relações afetivas. Da mesma forma que a criança vai construir o significado do outro, né? A criança, é como se a criança olhasse e falasse assim: tô entendendo. Ele significa para mim segurança. Ele significa para mim educação. Ele significa para mim direcionamento. Ele significa para mim desenvolvimento, autoridade. Certo? Olha, ela significa para mim cuidado, carinho, direcionamento, estrutura, né? Amor. Da mesma forma que a criança olha e vai construindo esses significados, né? Os pais, ao olhar para a criança e conviver com a criança, também vão desenvolver isso. A criança vai passar a ser um outro significativo.
ela vai ter um significado. Ela vai começar a tomar espaço na família. Vai começar a ter um papel na família, certo? Isso é muito importante. Bom, por exemplo, como eu disse aqui, né? O outro significativo que lhe assegura condições de vida e desenvolvimento. Como eu disse na questão da família. A família vai ter um significado. A família é um grupo significativo. Ela vai ter um significado. Ter um porquê. Na cabeça da criança, aquela família significa o quê? Condições. É aquela que assegura para a criança condições de vida. Vai manter a criança viva e desenvolvimento. Porque se não tem a família, se não tem um outro que faz esse papel, a criança morre, né? Quantos casos a gente não vê, por exemplo, de mães, cuidadores de criança, principalmente que são usuários de droga e tudo mais, eles largando crianças em algum lugar, até mesmo da própria casa, e a criança passa o dia inteiro ou dias presa, sem comer, sem ir no banheiro, sem ter cuidados, porque os pais, eles estão por aí, né, bem loucos, aí chapados de uma série de drogas e largam as crianças. E isso, galera, eu tô falando que é cena comum, principalmente em São Paulo, tá? São Paulo Centro. Então, quer dizer, o que que isso, né? É a família cumprindo esse papel, né? E sendo construída com um significado de cuidado e desenvolvimento, tá? E proteção. Senão, a criança adoece e morre. Obviamente, né? Se a família, que é responsável pelo desenvolvimento e pela segurança da vida dessa criança, não cumpre esse papel, a criança simplesmente adoece e morre, tá? Acontece muito, tá bom? Bom, e todo esse vínculo, toda essa dinâmica, toda essa forma de construção, ela vai ter mão dupla, tá? Ela não é só importante para a criança, porque a gente viu aqui. Por que é importante para a criança? Porque a criança é aquele mais frágil que chegou nesse grupo e ela precisa de um grupo capacitado para cuidar dela e manter o quê? O seu desenvolvimento e assegurar a vida, tá? Mas ela também vai passar a ter um significado importante para a família, né? A família, ao acolher, ao construir esses vínculos, vai dar um significado àquela criança e o papel dela na família. Então é via de mão dupla, não é só a criança que ganha, não é só a criança que acaba tendo um espaço interessante, a família também vai ter um espaço interessante nisso, certo? E aqui eu vou dar 2 exemplos do livro, muito legais, né? E 2 exemplos da parte da família, porque da parte da criança a gente está falando, né? Como a família é importante para a vida e desenvolvimento da criança. E daí da família, como a família olha a criança, e aí? Afinal de contas, a criança ela é improdutiva, a criança, na verdade, ela é gasto, em todos os âmbitos, gasto em dinâmica social, ela é gasto prejuízo psicológico, prejuízo financeiro, mas o porquê que ela acaba se tornando algo interessante e importante para a família? Porque ela vai tomar significados e ela vai entrar em vãos que às vezes a família nem percebeu que existia, né? Talvez ela vai se tornar uma necessidade para a família que a família achou que nem tinha necessidade daquilo, né? Como, por exemplo, isso daqui é cena comum. Quando a gente vê, por exemplo, o quadro de avós, né, que estão ali já numa idade avançada, muitas vezes debilitados, aí chega um neto, parece que dá uma descarga de dopamina, de energia, e muitas vezes eles voltam até aquela energia e anda e vai para lá e vai para cá, porque agora tem que conviver com um indivíduo que trouxe novo significado ao seu dia a dia, ao estar junto, ao brincar, a dar risada, assistir filme, a comer, subir escada, descer escada, a estar junto. É como se desse um novo significado àquele momento de vida. Agora nosso papel é esse, então a gente precisa de energia, e aí a situação muda. É muito louco, né? Então a criança traz esses aspectos e ela tem a capacidade de mudar condições de grupos familiares e de indivíduos. É muito interessante. Então ela vai ganhando sim significado, via de mão dupla. Não só a família vai dar a ela essa capacidade de cuidado, de criar desenvolvimento e de segurança, como ela vai dar para a família algumas coisas importantes. Como, por exemplo, primeiro exemplo, aspecto dos filhos como se fossem seus, né? Os pais desfilam aspectos dos filhos como se fossem dos próprios pais.
Eu sou uma pessoa que faz isso, por exemplo, e todos os pais fazem isso no final das contas, né? Olha como meu filho é inteligente, como ele toca instrumento, ele é tão novinho, nossa, olha o que ele fez, olha como ele desenha bem. Aí vem a parte do pai colocar um pouco de si naquela situação, né? É como se o filho refletisse um pouco do pai. Eu que ensinei ele, eu insisto, não, eu faço ele desenhar, né? No meu caso, por exemplo, eu coloco minha filha para aprender inglês, mas eu não tô tão avançado porque eu parei de estudar inglês. Mas eu falo, não, ela estuda inglês, olha só, ela já está avançando no aplicativo, fez tantas aulas. O que é isso? Os pais, né? Olha só, os aspectos dos filhos como se fossem seus, né? Então, o pai está falando daquilo que o filho está construindo, e muitas vezes o pai tem parte nisso, mas ele fala como se fosse dele, né? Com orgulho, com direcionamento. Olha só como a criança se desenvolveu, como se a situação fosse a seguinte: só conseguiu se desenvolver assim porque eu que direcionei, eu que puxei eu que sustentei tudo isso, né? É muito interessante. E o outro exemplo dessa relação de como a criança se torna importante para a família, né? É que os pais, eles projetam nos filhos os seus sonhos. Isso, na nossa geração agora aqui, 2020, 2010 para frente, isso acabou. Em muitos locais ainda existe um pouco disso, mas isso agora vai virar uma lenda logo mais, que é o seguinte: os pais quererem que os filhos, eles se formem e sigam profissões que na verdade são desejos dos pais, não são dos filhos. Isso acontecia muito, principalmente nas classe média alta, né? Então o pai é médico, ele quer que o filho seja médico também, siga, né, esse esquema da família aí, essa tradição da família, né? Já no caso dos pobres, o pai quer que o filho seja aquilo que o pobre nunca conseguiu ser. Então olha que doideira. Se projeta no filho toda essa esperança. É como se o filho fosse continuidade dos pais, fosse continuidade daquela família, né? Então é importante isso para a família. Então a família olha naquele indivíduo que ela cuida, que ela protege, uma continuidade de si mesma. Isso é muito importante, é um novo valor que a família dá, é uma nova dinâmica que a família constrói, né? Isso é muito importante. Bom, a gente viu aqui então um pouco, né, sobre como é que funciona então esse vínculo familiar, como é que ele é importante para a galera, tá certo? E vimos todos os aspectos principais sobre isso e como é que a psicologia então enxerga. Isso é importante porque acaba abrindo a nossa mente para entendermos como é que é os vínculos familiares. Quando você senta, você que vai ser psicólogo, senta para conversar, seja lá qual teoria você vai utilizar, qual campo você vai utilizar ali, né, quais métodos você vai utilizar, você vai parar para fazer uma escuta ali técnica e tal, e você vai perceber então a manifestação da qualidade dos vínculos que existem na vida daquele indivíduo. E aí está a importância de você entender tudo isso, entender a qualidade desses vínculos, como é que eles funcionam, por que existe, por que não existe, o que o vínculo trouxe a essa pessoa nesse momento, como é que ele afetou essa pessoa, o que ele era lá na frente e o que ele é nesse momento agora. Então, te traz essa capacidade de entender mais sobre o outro, certo? É isso aí, espero que você tenha gostado, os links estão aqui na descrição. Se você gostou, foi bacana, você entendeu, continua vendo os vídeos, se inscreve no canal. É isso, se inscreve no canal, que toda vez que sair vídeo, você vai receber. Escreve aqui nos comentários, ó, cheguei até o fim do vídeo, e aí comenta psicologia da família, certo? Vai ajudar muito. Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo e até mais.